Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Kadosh. Kadosh no hebraico significa santo, e aqui mergulhamos na santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas antes de começarmos nossa jornada, peço 3 coisas a vocês. Deixem seu like, compartilhe com os amigos e, o mais importante, inscrevam-se no canal. Hoje vamos falar sobre uma pergunta que muitos de nós já nos fizemos. O que Deus fazia na eternidade antes de criar o mundo? Essa pergunta é bastante complexa, que desafia nossa compreensão humana. Afinal, Deus é eterno, e o tempo é uma criação sua. Portanto, não podemos pensar em Deus da mesma forma como pensamos em nós mesmos, que além de tudo, somos e estamos limitados pelo tempo. Então preparem-se para mergulhar nesse mistério fascinante, enquanto exploramos essa questão intrigante e buscamos entender um pouco mais sobre a natureza de Deus. Antes de continuarmos, convido vocês a compartilharem suas próprias reflexões e opiniões nos comentários abaixo. Vamos iniciar uma conversa enriquecedora sobre este tema? A Bíblia nos dá algumas pistas sobre o que Deus fazia na eternidade. Em João 1, versículo 1, diz que Jesus já estava presente no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então isso nos revela a existência do Cristo pré-encarnado, intimamente unido ao Pai, participando de sua glória e merecendo ser chamado de Deus. Além disso, a Bíblia também nos relata que o Espírito Santo estava presente antes da criação. Em Gênesis 1, versículo 2, descreve-se o Espírito movendo sobre as águas da terra escura, sem forma e vazia. Isso nos leva a compreender que antes mesmo da criação do nosso mundo temporal, Deus já existia na eternidade em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas formavam a Trindade, vivendo em perfeita harmonia, comunhão e perfeição, amando profundamente uns aos outros e satisfazendo todas as necessidades uns dos outros. O Salmo 16, versículo 11, por meio das palavras de Davi, nos traz uma perspectiva fascinante, quando diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então isso sugere que estar na presença de Deus é experimentar uma alegria avassaladora, uma sensação profunda de realização e prazer. Assim, antes de criar o universo, Deus já havia experimentado alegria e satisfação plenas em sua própria essência. Ele habitava alegremente na eternidade como a Trindade, um Deus em 3 pessoas. Desde a eternidade, essas 3 pessoas divinas desfrutavam de uma comunhão profunda, uma relação que chamamos de intratrinitariana, que é transbordante de amor e compreensão. Eles se amavam profundamente. Imagine-se que em algum ponto antes da criação, surgiu a necessidade de criar seres que fossem alvo desse amor. Foi então que o plano de redimir toda a humanidade foi discutido, pois desde antes da fundação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse plano envolveu a encarnação de Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Através da sua ressurreição, Jesus venceu a morte e nos deu a esperança de vida eterna. A questão do que Deus fazia na eternidade antes de criar o mundo é um mistério, e esse mistério desafia nossa compreensão. No entanto, podemos aprender algumas coisas importantes a partir da Bíblia. Primeiro, podemos ver que Deus é eterno e que a Trindade é uma realidade fundamental da divindade. Segundo, podemos ver que Deus é amor e que a sua natureza é comunhão. Terceiro, podemos ver que Deus tem um plano de redenção para a humanidade, que foi realizado através da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essas verdades nos levam a refletir sobre o amor e a graça de Deus. E assim chegamos ao final deste emocionante episódio do canal. Espero que a nossa exploração sobre o que Deus fazia na eternidade antes de criar o mundo tenha sido enriquecedora para vocês, assim como foi para mim. Lembre-se de que a fé é uma jornada constante, e essas perguntas desafiadoras fazem parte do nosso crescimento espiritual.
Continue buscando conhecimento, meditando na palavra e compartilhando o amor de Deus com o mundo. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, inscrever-se no canal para não perder os próximos temas fascinantes que estamos preparando. E antes de encerrar, deixo vocês com uma benção, que está escrito em Números capítulo 6, versículo 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz de Elohim.